Ora, então, boas tardes. Vamos então dar início a esta sessão sobre gestão de ativos no governo local. Desde já agradeço imensa presença das personalidades que se disponibilizaram hoje para vir aqui partilhar o testemunho e a reflexão sobre este tema que é tão caro a este Congresso, que pretende trazer o governo, a indústria e a academia em conjunto. E eu não vou fazer as apresentações, certamente depois o Miguel Almeida, que está com essa função, fará, mas vou fazer aqui uma nota introdutória e há uns ligeiros slides só para lançar o mote do tema que depois podemos discutir em conjunto. Então, eu trouxe por cortesia para os nossos participantes que não conseguem ler português, porque temos a tradução simultânea para inglês e para espanhol. Os slides estão em inglês, eu vou falar em português. Portanto, esta apresentação é sobre perspectivas sobre a gestão de ativos e sobre o governo local ou sobre a gestão de ativos públicos. Eu gosto sempre de começar com um slide mais inspirador. Eu gosto muito da cultura japonesa e isto é um templo em madeira construído no Japão e aquele mapa que vem ali do lado esquerdo é o plano de gestão de ativos mais antigo que eu já encontrei até hoje. Foi um plano de gestão de ativos que foi feito com um horizonte de 2000 anos. Se vocês olharem para aqui, para esta seta em baixo, isto é uma vida humana, cada risquinho que aqui vem são 100 anos e este templo foi planeado para 2000 anos. Portanto, construíram o templo, de 100 a 100 anos desmontam o templo todo, reparam as peças que têm a reparar, voltam a montar tudo e daí a 100 anos, etc. E lá está o templo ainda. Portanto, tem aqui o ciclo de vida. O primeiro ciclo de vida são 1000 anos, passado 1000 anos as árvores já não aguentam, têm que cortar árvores novas e fazer reconstrução do templo. Mas o planeamento da floresta também é feito. As árvores no topo da montanha vão para a parte superior do templo, as árvores na parte inferior da montanha para a parte inferior, as árvores a norte, para o sul, os japoneses não deixam nada ao acaso. E, portanto, a gestão de ativos não é nova, tem 2000 anos pelo menos, neste exemplo. Agora, nós não temos templos de madeira, hoje. Temos cidades, temos comunidades, a complexidade é diferente e, portanto, temos que utilizar uma abordagem consistente para enfrentar os desafios de gerir estes ativos. Fazíamos aqui uma conversa muito breve antes do início e diziam assim, bom, mas primeiro temos de discutir o que é que são ativos. Também não é fácil. Há uma discussão muito larga sobre a taxonomia dos ativos. Esta é uma proposta de categorização, como podem haver outras. Temos ali ativos físicos e não físicos. Dentro dos físicos, os naturais e os construídos, incluindo infraestruturas e equipamentos. Mas nos naturais temos também a água, o ar, o território. E nos não físicos, as redes, o software, os sistemas de gestão, o conhecimento. Tudo isto são ativos que podem ser geridos. Mas olhando para as cidades e sobretudo para os ativos construídos e para as infraestruturas, temos um problema identificado que é o problema do fim de vida. Os ativos não são eternos e, portanto, há uma altura que eles deixam de prestar os serviços que pretendemos. Isto é um exemplo de uma análise do desempenho dos ativos, neste caso nos Estados Unidos, feito pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis. Vemos ali, no caso, aeroportos D, pontos C, barragens, água potável, energia, resíduos, portos, parques públicos, rodovia, ferrovia, escolas, resíduos sólidos, por aí fora. Este é o mapa que nós temos neste momento, que é reportado a cada 4 anos, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu tenho vindo a monitorizar e a agregar esta informação ao longo dos anos. Esta linha azul que aqui vemos é o nível de desempenho, o nível de serviço que os ativos que são monitorizados nos Estados Unidos, neste caso de infraestruturas, vão tendo ao longo dos anos. E aquilo que vemos ali é que, em média, estamos a descer. Portanto, o desempenho melhor é A, o pior é E, ali C e D está entre o medíocre e o pobre. A linha amarela são as necessidades de investimento nos próximos 10 anos para que os nossos ativos de base atinjam um nível de desempenho B. E, portanto, aquilo que nós vemos é um acumular de necessidades, porque nós estamos a distanciar cada vez mais e, portanto, é a dívida cinzenta ou o backlog que se vai acumulando. Portanto, isto são dados públicos e é uma realidade nos Estados Unidos, mas é um problema que se propaga a nível global. Outro tema também que é muito importante é a questão da resiliência. Fala-se muito, e temos agora uma diretiva europeia que fala sobre a resiliência das entidades críticas. No fundo, são os ativos que são essenciais para as funções económicas e sociais e são ativos que precisam de proteção contra disrupções
por desastres naturais. Isto são exemplos de 3 enquadramentos legais. Por exemplo, no Canadá há um plano de ação para infraestruturas críticas, que abrange estes temas que aqui estão. Na União Europeia temos a diretiva das entidades críticas. Na Austrália temos, por exemplo, da segurança das infraestruturas críticas e, portanto, este é um tema também que é incontornável e já temos aqui uma combinação de problema de fim de vida de ativos que estão a ficar sem a capacidade para prestar os serviços e, por outro lado, também as questões da resiliência. O Congresso a que vocês todos estão a participar visa discutir e debater como é que nós podemos abordar este problema e estamos a utilizar então este modelo de trazer a academia, a indústria e as partes interessadas do governo também e que têm influência nas várias áreas que têm no fundo a gestão de ativos sobre as suas áreas. Portanto, o desafio que temos é, no fundo, por um lado, conhecer os ativos, as batatas, por outro lado, compreender o valor que conseguimos extrair dos ativos e como é que nós conseguimos o equilíbrio com os recursos que temos para atingir os objetivos que temos em mãos. Há também que ter em conta que o valor não é só uma dimensão financeira, portanto isto é um modelo dos 6 capitais que está publicado no IFRS, portanto os 6 capitais financeiro, produzido, intelectual, humano, social e natural, são absorvidos pelas organizações, a gestão de ativos é uma função que opera as decisões que têm impacto nos ativos e depois temos outputs que novamente têm impacto nos 6 capitais. Portanto, estes são os modelos atualmente que estão pensados para moldar, digamos, o pensamento e a atuação em termos de gestão de ativos. Temos também um conjunto de normas e guias internacionais que nos ajudam. Por exemplo, aqui do lado esquerdo temos o Guia Internacional de Gestão de Infraestruturas, que foi publicado pela primeira vez em 2000. Neste momento tem uma edição 2020 e aqui à direita temos a norma 55.001 sobre gestão de ativos, cuja versão 2024 foi publicada ontem. Portanto, anúncio praticamente em primeira mão, temos uma nova norma que nos ajuda a orientar as discussões e a implementar estas preocupações na prática. Dados sobre o governo local e a implementação da gestão de ativos. Estes são os dados acumulados do governo local na Austrália, em que nós vemos aqui uma situação de déficit global em 2000, foi o ano que foi publicado o Guia de Gestão de Infraestruturas Internacional, que eu mostrei há pouco. A situação foi melhorando. Em 2014 é o ano de publicação da norma ISO 55001. Eu não estou a dizer que há uma relação direta, só estou a assinalar as datas com os dados reais. Portanto, aquilo que nós queremos e aquilo que a gestão de ativos procura aportar é termos uma situação de superávit que é sustentável no tempo, que não é só pontual. Queremos entregar os níveis de serviços às comunidades também de uma forma sustentável e queremos evitar riscos inaceitáveis de falha dos ativos que podem ter então impacto na sociedade. Isto é feito muitas vezes através de um planeamento da gestão de ativos, ou através aqui isto são exemplos de um output de um plano de gestão de ativos a 20 anos, em que temos o investimento, CAPEX, temos os custos operacionais de energia, recursos humanos, limpezas, etc. Mas temos depois então uma análise do agrupar destas duas dimensões, que é o TOTEX, que é isso que nós queremos otimizar numa lógica de médio e longo prazo. Portanto, estas são, de uma forma resumida, os objetivos e a política da gestão de ativos. Os trabalhos internacionais de normalização, para além desta 55.001, que é certificável, e há algumas empresas públicas e há alguns municípios que procuram utilizar esta norma e até procurar a certificação em alguns casos, tem também uma norma que é a 55.011, que foi publicada ontem, pela primeira vez, aqui está assinalada como FDIS, mas ela já está publicada, e que lista um conjunto de instrumentos que capacitam ou aumentam o impacto da gestão de ativos e da utilização da gestão de ativos. Estes instrumentos incluem, por exemplo, requerer que áreas do governo que tenham ativos críticos que façam planeamento estratégico da gestão de ativos, que desenvolvam SAMPs, que são os planos estratégicos de gestão de ativos, os Asset Management Systems, os sistemas de gestão de ativos, em áreas que têm então ativos críticos para o funcionamento das sociedades. Também há, eu não vou ler aqui os instrumentos todos, vou só destacar alguns, por exemplo, assegurar que o CAPEX e o OPEX, portanto, não só o investimento, mas os custos operacionais ao longo de todo o ciclo de vida, são considerados em conjunto quando se tomam decisões, por exemplo, de investimento, e não fazer uma análise só a esse investimento de forma isolada.
Vou, por exemplo, também aqui destacar que existe a informação regular e atualizada sobre os serviços públicos que são prestados e, por fim, desenvolver competências profissionais e gestores de ativos treinados para implementar estes temas. E pronto, são tópicos gerais que eu lançava para ajudar na discussão global e com a participação de todos, mas obviamente liderada aqui pelo nosso painel. Boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença. Eu gostaria antes de mais de apresentar os oradores, ou os convidados para participar neste painel. Aqui à minha esquerda tenho o Presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, o Presidente Carlos Carreiras da Câmara Municipal de Cascais, o Presidente da Câmara Municipal do Alandroal, João Grilo, e o Vereador da Câmara Municipal de Mafra, Hugo Moreira Luís. Portanto, são através das experiências deles e dos seus municípios, naturalmente, que vamos também perceber um bocadinho daquilo que de bom tem sido feito nesta matéria nos municípios portugueses. Porque, de facto, o papel dos municípios é fundamental enquanto entidades gestoras de ativos. De facto, quando falamos às vezes de entidades gestoras de ativos, temos que ter em consideração que os municípios são, no território, os principais gestores, porque têm que gerir os ativos fixos, físicos, como aqui foi dito, construídos, da mais variada ordem, desde equipamentos escolares, equipamentos desportivos, equipamentos culturais, infraestruturas viárias, redes de saneamento e de água e por aí fora. Estaríamos aqui muito tempo a falar de tudo isso, mas também os ativos físicos naturais, parques naturais, praias fluviais, todos os recursos hídricos que passam nos territórios e por aí fora. Mas para além dessas vertentes que são da responsabilidade dos municípios, os municípios também têm a responsabilidade do planeamento dos ativos que são construídos no seu território e que, devido a esse planeamento, podem de facto ser pode ser fomentada a aplicação em termos de políticas públicas daquilo que é definido pelo município, mesmo que seja investimento dos privados. Portanto, há também outra componente a ter em conta nos municípios e relativamente àquilo que foi falado aqui pelo Nuno Almeida, que é as políticas públicas não têm só como perspectiva, ou não têm de todo, ou em primeiro lugar não o têm, como perspectiva uma rentabilidade financeira dos ativos. Não é? Uma Câmara Municipal, quando constrói uma escola, não está à espera de ter rentabilidade financeira, está à espera de criar impacto social, impacto económico, impacto ambiental, na sua população. E, portanto, temos aqui, muitas vezes, nesta gestão de ativos, que ter uma perspectiva da dupla materialidade que existe entre aquilo que são os recursos financeiros, nomeadamente a redução de custos, e o impacto gerado na comunidade, no território, e esse é um papel fundamental que é desenvolvido pelos municípios. Portanto, temos aqui hoje 4 municípios com características bastante distintas entre si, mas que têm todos desenvolvido estratégias bastante inovadoras, interessantes e que são exemplos para os restantes municípios. Eu começaria pelo município do Fundão. O Fundão é um município do interior do país que tem o desafio constante de, por um lado, reter a população que lá habita, mas também atrair talento para o território. Nos últimos anos tem havido uma estratégia reconhecida como inovadora de abordar este desafio por via da reconversão e da capacitação das pessoas que em anos anteriores tinham estado ligados a outras áreas de intervenção, na área da agricultura, na área da indústria têxtil, e que foram reconvertidas, não é, para que o município também pudesse
apresentar como fator da atratividade para os investidores pessoas com uma maior capacitação exatamente para atrair esse investimento. Portanto, eu pedi aqui ao Presidente Paulo Fernandes que nos falasse um bocadinho dessa gestão, como é que o município também introduziu ou disponibilizou os seus ativos para potenciar esta estratégia de desenvolvimento social e de atração de investimento que leva ao desenvolvimento económico do Conselho. Okay, muito obrigado, muito boa tarde. Queria obviamente agradecer o convite aqui da pessoa do Miguel, mas toda a organização. Saudar obviamente aqui os meus colegas e talvez a primeira questão é essa questão de criar valor. Ou seja, é verdade que muitas das intervenções na esfera pública não têm aquilo que se possa chamar o princípio de uma rentabilidade económica, logo com primeira linha. Algumas coisas sim, outras não. Nós temos muitos ativos que efetivamente prestam um serviço e logo se prestam um serviço, há um valor justo por esse serviço e tem que obviamente haver uma sustentabilidade económica também associada. Mas creio que eventualmente o amável convite para aqui estar tem a ver talvez com esta abordagem de que, não sendo necessariamente um ativo que tenha que ser visto na perspectiva de rentabilidade económica, tem que se olhar para os ativos na perspectiva de criação de valor. De criação de valor económico também, de valor social, de valor cultural, de valor ambiental, de valor público, que é assim uma coisa um bocadinho mais abstrata, mas acho que se entende da perspectiva de políticas públicas. E isso, sim, é já um caminho um bocadinho diferente naquilo que possa ser o atual paradigma. É verdade que estamos aqui provavelmente alguns conselhos que têm algumas práticas e se calhar alguns mais pioneiros nesta abordagem de criação de valor, mas eu diria que no atual paradigma do poder local, da intervenção local, a questão de criação de valor é muito importante. Criação de valor leva também que as políticas têm que ser avaliadas na perspectiva do seu impacto. Ou seja, já não basta se somos bons ou maus a executar uma determinada obra. É bom que ela seja feita no cronograma devido, o que nos dias de hoje é quase impossível. É bom que ela seja feita do orçamento, ou quando foi planeada, há 2 ou 3 anos, o que nos dias de hoje, perante o processo de inflação dos últimos 2, 3 anos, também me parece impossível, mas ao menos que na perspectiva do impacto que ela possa ter no valor que vai criar na sociedade, no valor social, económico, no valor ambiental, ao menos que essa parte seja possível e seja de facto algo que esteve na estratégia que definiu que ações vão ser feitas e naquilo que em concreto, com essa valorização desse ativo ou a criação do novo ativo, se falarmos numa perspectiva eu gosto muito da expressão tangíveis e intangíveis, na perspectiva dos tangíveis, dos mais físicos, essa questão possa de facto acontecer. Nós foi por aí que fomos. E fomos olhando para em primeira linha, que quando estamos em momentos difíceis, momentos de crise, no nosso caso duplamente difíceis, dificuldades financeiras internas no momento em que a Troika estava em Portugal, ou seja, tínhamos ali uma dupla dificuldade e avançámos com uma ótica de inovação em que tinha como primeira linha como é que nós, com o estoque de equipamentos, nós estamos numa fase, vamos chamar, lá está da tal criação de valor, mas tivemos, e muito bem, os municípios são a base da infraestruturação do país. Nós tivemos um esforço de infraestruturação gigante no país e essa infraestruturação deve-se muito ao poder local e agora ainda se deve mais ao poder local, porque basta olhar no investimento público, qual é que é a percentagem que agora está no poder local e ela foi aumentando ao longo dos anos de forma absolutamente galopante. Por isso, grande parte do investimento público está hoje em dia nas mãos do poder local. E nós tínhamos um estoque, aquilo foi dito muito bem pelo Miguel, um município do interior, de um dado, em 1960 do século passado eram 50 mil pessoas, em 2000 éramos pouco mais de 30 mil.
chegávamos às 30 mil com alguma dificuldade. Ou seja, nós perdemos metade da população e mais de metade da população ativa. Ou seja, é dramático do ponto de vista de quando olhamos para os princípios da sustentabilidade. Por isso, o que é que aconteceu? Isto é muito interessante porque eu vou trazer a abordagem um bocadinho diferente do que é uma gestão de ativos em que todos os índices estão a crescer, mais população, mais frequências, mais procuras. Eu sou aquele que, de repente, tinha que olhar para os meus ativos naquilo que é, como é que eles podem criar valor quando estamos exatamente no sentido contrário, que é redução de frequência, redução de população, redução de clientes, redução de utilizadores, e isso é igualmente desafiante. Não estou a dizer que é mais fácil ou mais difícil, mas é uma abordagem que obviamente tem que se ter. E o que é que começámos imediatamente por fazer? Olhar para o estoque dos equipamentos que tínhamos. Equipamentos públicos, olhar para a habitação que tínhamos, olhar para aquilo que eram os nossos edifícios culturais, de âmbito social, os multiusos desta vida, aquela questão sempre muito típica, que todos ao fim e ao cabo tínhamos, os pavilhões, etc. E olhar para eles e dizer, bom, se hoje toda a gente fala da cidade dos 15 minutos, que é uma mudança de perspectiva de ordenamento da cidade, eu comecei, na altura, a pensar que a forma como nós pensamos as pequenas e médias cidades em Portugal, em termos de ordenamento do território, era completamente absurdo. A ideia de que as cidades tinham que ser todas pensadas como um mosaico de cores, disse de outra maneira, que no branco fica o sítio onde está a saúde, no vermelho onde vamos às compras, no verde onde está o Parque Verde, no azul onde temos a zona de lazer, no amarelo onde praticamos desporto. Ou seja, a cidade toda tão estratificada era um absurdo, no meu entender, naquilo que era a gestão de uma pequena e média cidade. E então o que fizemos foi olhar para a cidade como um hub e reconverter os meus ativos, ou seja, mudar-lhes a função. Uma grande parte dos nossos ativos, que era o tal estoque de equipamentos que obviamente não tinham procura, mudámos totalmente a função, orientadas para aquilo que hoje posso falar de um ecossistema de inovação, mas que na altura eram as peças do puzzle entre laboratórios, entre espaços orientados para a atração de empresas tecnológicas, entre um programa de habitação orientado para a população altamente especializada que quisesse vir para o nosso território, entre aquilo que era a proximidade e posso-vos dizer que a reconversão destes meus ativos, quando nós fomos fazer as medições daquilo que são as cidades de proximidade, porque quando se fala de economias circulares, circuitos curtos, a cidade da proximidade é uma das grandes questões hoje do nosso dia-a-dia. No mesmo bairro as pessoas poderem ter acesso a uma data de funções, poder viver e trabalhar em proximidade. Chegámos à conclusão que os primeiros 100 engenheiros informáticos que atraímos para o Fundão, que tinha na altura 3 engenheiros informáticos, os 3 a trabalhar na Câmara Municipal, os primeiros 100, a distância média, que no sistema de mobilidade suave mais antigo do mundo, que é andar a pé, a distância média eram 6 minutos e 40 segundos. E esse número, há bocadinho vimos aqui vários números, o meu número do meu concelho é 6 minutos e 40 segundos. Esse é o meu número mais importante naquilo que é a abordagem desta nova geração de olhar para sítios onde antes se vendia peixe, hoje é sistemas de fabricação digital, onde antes estavam os queijos, agora é um Fab Lab, onde antes havia uma parte dos legumes, agora estamos a montar um laboratório para esta questão dos chips, da parte dos chips abertos, onde antes tínhamos um multiuso, temos um dos grandes laboratórios de 5G do país, onde antes estava um vazio à espera que alguma coisa acontecesse, temos hoje cerca de 1.300 engenheiros e programadores informáticos numa cidade que tem cerca de 12 mil pessoas. Ou seja, seremos dos sítios, em Portugal seguramente, do mundo não faço ideia, onde teremos mais engenheiros informáticos per capita.
isso ia crescer numa dinâmica muito forte, 3, 4 engenheiros por semana, 2 em cada 10 são portugueses, aqueles que atraímos neste momento. Ou seja, isto para dizer que na perspectiva dos ativos, num mundo em tanta mutação, há uma questão muito importante. Há a resiliência, mas há também como é que nós, neste mundo, os reconvertemos. Ou seja, eu traga esta intervenção da reconversão dos ativos, que é uma questão muito interessante, que depois, obviamente, também vai aos intangíveis. Hoje, a marca, vamos chamar Fundão, já entra de forma orgânica e inorgânica também naquilo que é o raio, aquilo podia ser um farol do ponto de vista do que é atração de atividades, de talentos que acrescentam, obviamente, valor, mas também, e essa parte, se houver uma segunda ronda, trarei, que é uma questão hoje muito desafiante para todos, que é a componente também da interculturalidade. A interculturalidade e uma coisa que está fora de moda, que até é um termo que deixou de... Nós falamos pouco dele, por várias razões, que é também a vertente interclassista. Se nós queremos verdadeiramente ganhar a luta por cidades inclusivas, sustentáveis e tal, nós temos que hoje não só misturar as cores, aqui no sentido simbólico também, misturar as cores todas, mas também temos que procurar que as cidades não tenham tão segregadas e tão segmentadas. E isso, do ponto de vista dos ativos, também levanta muitas questões, do ponto de vista da perequação do acesso aos ativos, também é um desafio muito engraçado de nova geração que trazemos enquanto gestores do solo, enquanto gestores de parqueamento, enquanto gestores de infraestruturas e de serviços. É um desafio muito interessante que aqui deixo, onde as tecnologias, a monitorização, os dados do cidadão, todos podem ajudar nisso. A agenda Smart Cities, há aqui gente que está mais avançada até do que nós, mas acho de facto essa linha para estes próximos anos, que vai ser também por aí que temos talvez um novo paradigma em termos dos desafios que estão à nossa frente. Obrigado, Presidente. De facto é um exemplo bastante interessante e inovador de como o interior do país pode de facto atrair talento. É preciso procurar as necessidades de quem quer investir e não continuar a insistir sempre na mesma tecla. É preciso olhar um bocadinho de forma diferente para o território e para a comunidade. Passava agora a palavra ao Presidente Carlos Carreiras sobre uma questão. Queria colocar uma questão que tem a ver com o seguinte. Com o processo de descentralização, os municípios receberam diversos ativos, escolas, centros de saúde, e o município de Cascais tem vindo a fazer um enorme esforço de investimento na melhoria desses equipamentos, do parque escolar, dos centros de saúde. Esta melhoria desses equipamentos, desses ativos, pode também ser vista como uma estratégia, uma política pública do município para atrair, por exemplo, famílias que queiram, de facto, ter a melhor escola para os seus filhos, e o município de Cascais, neste momento, a juntar ao parque público em que o município está a investir, tem também, ao nível do ensino privado de excelência também, o ensino superior também, com os novos campos, aquele que já existe, a nova SBE, e os novos que estão a ser construídos, tem também vindo a fazer um grande esforço, não só de investimento do município, mas também fomentar, planeando o investimento dos privados. Portanto, conseguimos falar de uma estratégia de políticas públicas na área da educação, em que os ativos, de facto, vêm trazer um maior grau de qualidade e uma diferenciação do município relativamente aos municípios vizinhos. Muito obrigado, cumprimentando todos, agradecendo o convite, também cumprimentar aqui os meus colegas autarcas, e há um conjunto de afirmações que estou de acordo com a generalidade delas, mas agora esta última, com a descentralização, eu não conheço, não é? Portanto, ou seja, não sei que descentralização é que foi feita.
Nós passámos a ser, de facto, gestores de condomínio ou até de segurança, de abrir a porta, fechar a porta, de limpeza, e, portanto, não propriamente houve uma descentralização de competências. Por outro lado, também deixar aqui que a gestão de ativos em si mesma não é um fim. O fim é na medida em que nós, através de muitas outras políticas, onde também se inclui a gestão de ativos, nós conseguimos satisfazer as necessidades dos nossos concidadãos, dos nossos munícipes e melhorá-las. Nesta perspectiva, há pouco que referimos, quer dizer, nós não foi por via de recebermos os ativos, até porque nós começámos a fazer o investimento que fizemos a nível da educação e a nível da saúde e a nível de equipamentos culturais e a nível de salvaguarda de recursos naturais, e agora que se junta também a componente de habitação, não foi feita por via de estarmos a ser-nos descentralizado algum tipo de poder. Nomeadamente, a da educação foi na necessidade de que considerámos uma política dentro de uma estratégia municipal de que a escola devia ser a sede da cidadania, portanto, dentro do nosso concelho. E, portanto, a sede da cidadania levava a que uma coisa óbvia, porque nestas coisas todas, há pouco estava a ver a apresentação, que agradeço, mas eu não sou tão inteligente quanto aquilo que a própria apresentação demonstra. Eu não sou tão preparado. Aliás, dizíamos também há pouco em pequena conversa que nunca falei sobre tantas coisas que não sei como agora enquanto Presidente de Câmara, porque temos que falar de uma diversidade de assuntos que eu não acredito que haja algum homem ou mulher que tenha a capacidade para abordá-los todos de forma sustentada. Portanto, a escola tem que ser por pensamentos simples. Tem que haver uma estratégia e nessa estratégia, de uma forma simples, nós podermos encontrar as tais respostas que consideramos que precisamos. Ora, não pode haver um cidadão, uma cidadã, que quando chegar à sua idade ativa, possa ter respeito, por exemplo, pela própria comunidade, se dentro da sua escola não tiveram respeito por ele, não tiveram respeito por quem tem a função e a responsabilidade de o educar, de o orientar, até de ter respeito pelo próprio espaço público, quer dizer, se a escola está suja, se está pintada, se está estragada, quer dizer, eu não estou à espera que aquele cidadão chegue cá fora, mais tarde, e que consiga ter um conjunto de comportamentos e de atitudes que vão ao encontro da tal direito de cidadania, também se não lhe for explicado, que não há direito sem responsabilidades. E, portanto, tem que haver aqui este equilíbrio de cumprir, obviamente, os seus direitos, que devem ser universais, mas também as responsabilidades devem ser universais. E, portanto, foi essa a lógica que nos levou a fazer esse investimento todo nas escolas. Normalmente as pessoas têm uma abordagem do conceito de Cascais, considerando que nós somos muito ricos, não é? Aliás, o nosso maior ativo em Cascais é, de facto, os recursos humanos, não é propriamente a riqueza do que está construído, mas tem aqui uma falha digamos, de interpretação, porque nós, obviamente eu prefiro ter riqueza, gerar riqueza, do que perdê-la. Não é? Isso é uma verdade, é óbvio, é uma verdade à monsieur de la Palisse. Mas, portanto, a nossa preocupação aqui foi ter uma estratégia de, no prosseguimento dessa mesma estratégia, desenvolver um conjunto de ações e ter um pensamento simples para a abordagem de cada uma dessas ações que nós devemos desenvolver. O mesmo fizemos para a saúde. Há pouco ouvi ao Paulo, de quem sou profundo admirador, de que dos tais, não na cidade dos 15 minutos, mas neste caso dos 6 minutos e 40 segundos, não é? E do outro dia já foi há algum tempo, anunciei num colóquio sobre mobilidade que estava a construir 7 autoestradas. Não é? As pessoas estava lá o Presidente da Brisa e estavam lá, enfim, outros do setor, ficaram muito assustados como é que nós estávamos a construir autoestradas. Então, são 7 autoestradas que são tão simples quanto isto.
são aproveitar as nossas ribeiras, que nunca ninguém olhou para elas durante muitos anos, incluindo eu próprio, não é? E perceber que a distância maior nas ribeiras são 7 km. E, portanto, 7 km era aquilo que os nossos ancestrais faziam. Por exemplo, vou dar um exemplo que porventura muitos conhecerão, melhor do que noutros que eu poderia dar, que é a Ribeira das Vinhas. A Ribeira das Vinhas era um dos saloios, percorriam a Ribeira das Vinhas para vender os seus legumes no mercado de Cascais. Portanto, são 7 km, quer dizer, faz-se a pé, faz-se por qualquer outro meio de mobilidade suave, como é a questão da bicicleta, da trotineta, enfim. E, portanto, é uma abordagem simples e muitas vezes tentar ser disruptivo em relação àquilo que é o pensamento geral. Há pouco o Paulo falava, enfim, aqui se calhar estou a ser um bocadinho pretencioso, mas a nível das Smart Cities, que havia outros que estavam mais evoluídos que o Fundão, e porventura Cascais é identificado como evoluído. E muitas vezes perguntam, mas dê-me lá um exemplo que sustenta essa coisa das Smart Cities. Eu digo, olha, as hortas comunitárias. Toda a gente está a pensar que Smart Cities tem a ver com coisas digitais, enfim, de clientes que vão comprar ao Fundão, não é? Portanto, tudo muito tecnológico, não. E porquê que é Smart City? Em primeiro lugar, dizer-vos aquilo que eu penso das Smart Cities, eu acho que foram inventadas pelos presidentes de Câmara, não é? Quando chegaram à conclusão que só tinham feito cidades estúpidas, não é? E, portanto, havia que corrigir, e então utilizou-se esse termo de Smart City. Mas é uma Smart City porque nós estamos a desperdiçar um recurso, que é terra, não é? Portanto, o conceito de Cascais, que é conhecido como um concelho, uma vila de reis e de pescadores, mas foi, como em todo o país, um concelho de agricultores, não é? Portanto, ou seja, de aproveitar a terra, que era a terra, no caso de Cascais, era a terra, os agricultores e os pedreiros, porque tínhamos lá muitas pedreiras e, portanto, foi as primeiras grandes atividades dentro do concelho. Ora, o desperdício de terra, começámos a lançar isso. E lembro perfeitamente que, na altura, quando lancei esta ideia à equipa da Câmara e depois aos serviços, toda a gente olhava assim para mim com ar esquisito, mas acham que em Cascais as pessoas vão agricultar ou vão horticultar? Tipo, não está a ver bem o assunto. Bom, foi a pior decisão que eu tomei. Porquê? Porque um político toma uma decisão para agradar a mais gente do que desagradar a mais gente. Isto é uma coisa também óbvia, não é? Lancei as hortas e cada vez que entregamos hortas, a lista de espera aumenta, porque há mais pessoas a inscrever-se para as hortas. Portanto, nós neste momento somos dos concelhos com mais hortas comunitárias, hortas urbanas, aquilo que entenderem chamar, e a lista não para de crescer. Portanto, ou seja, estou a insatisfazer mais gente do que aqueles que ficam satisfeitos por ter uma horta. Portanto, mas, de facto, isto é uma coisa simples, óbvia, quer dizer, agora contado, é uma coisa óbvia. Depois também já agora, um dia vou inaugurar uma das hortas e duas histórias sobre as hortas. Para dar que estas coisas não podem ser vistas sempre numa lógica de muito complicado, muito complexo, muito inteligente. Só para os muito inteligentes é que se consegue desenvolver políticas que tenham a ver com a melhoria da qualidade de vida das nossas populações. Numa das hortas, foi a primeira, nós sorteamos os talhões das hortas e calhou, nessa primeira, um talhão ser atribuído a um jovem casal e o talhão ao lado, portanto, o vizinho da horta, ser um senhor já de alguma idade. E como devem calcular, o jovem casal gostava de horticultar ao som de música. Como pode imaginar, o senhor mais idoso não apreciava a música que o jovem casal gostava de ouvir. Isto com uma enxada na mão ou com uma coisa qualquer do género pode se tornar mais complicado. Portanto, criou-se ali um primeiro conflito. Passado estes tempos todos, portanto, para ver qual é o impacto social, e o impacto social que provoca. Passado estes tempos todos, o que é que acontece? O casal jovem, quando se atrasa no emprego ou por uma outra coisa qualquer, telefona para o senhor mais de idade e é o senhor de idade que vai buscar os filhos à escola e que toma conta deles. Quando o senhor de idade está sozinho, adoece, é o casal jovem que lá vai levar os remédios, que lá vai fazer uma sopa, preferência com os produtos da horta, e portanto tudo isto cria
um conceito que nós fomos perdendo do ponto de vista do movimento urbano, que é misturarmos que vizinhos é a mesma coisa que condóminos. Não é? E não é, como todos sabemos. O condómino, quando somos convocados para ir a uma reunião de condómino, já sabemos que vai haver chatice. Não é? Ou é porque alguém não pagou, ou é porque é preciso meter mais dinheiro, porque é preciso pintar o prédio, ou, enfim, é sempre para a chatice. Todos nós tentamos fugir de ir às reuniões de condóminos. Só não fugimos porque depois aparece-nos lá em casa a conta em que nós não participámos de que ficou decidido pintar o prédio. São não sei quantos a dividir por não sei quê. O senhor está a dever não sei quanto. E, portanto, são de encontrar soluções simples. Depois, claro que isto vai-se desmultiplicando e há questões de, como é que eu ia dizer, mais complexas, mas também muito atento no autarca a componente de oportunidades. Nós, por exemplo, temos em Cascais um problema que é termos um aeroporto. E o aeroporto está sempre chatice, porque aparecem uns senhores que de vez em quando decidem transportar um pó branco ou uma coisa qualquer do género e, portanto, eu tenho, e inclusive cheguei a ter a oposição minha a sugerir quase que eu era um dos capos do tráfico, não é? Pronto. Quando fui o primeiro a meter polícias de tudo e mais alguma coisa no aeroporto. Pronto. Mas enfim, mas é um problema, porque não é uma notícia simpática. E uma Câmara gerir uma infraestrutura aeroportuária não faz parte, agora tentando ser um bocadinho mais moderno, do core business, não é? de uma Câmara. Pronto. Então assim, não vou vender. Mas para vender isto vai ser uma chatice de todo tamanho, já vou ser acusado de mais não sei quantas coisas, que é outro problema que tem que começar a ver também do ponto de vista do poder, e nomeadamente do poder autárquico. É que neste momento só vem para estas funções quem não tem muita noção do que é que são os riscos que se correm nestas funções. Porque, então nós autarcas estamos muito expostos a fazer uma asneira, que alguém considera uma asneira, daí considera uma ilegalidade e que depois a partir daí só nos cria chatices para o resto da vida. Eu estou a concluir agora 20 anos de poder autárquico, 5 enquanto vice-presidente e 15 enquanto presidente, e estou a fazer tudo para que acabe este último ano para sair limpinho, não é? Porque eu acho que é quase impossível alguém estar este tempo todo e não ter tido nenhum problema de nada. Mas enfim, voltando ao aeroporto, então vamos vender. Vender dá um problema e vou ser acusado de 500 mil coisas, vou concessionar. Não é? Concessionar, um antecessor meu já tinha concessionado, apareceu um grupo que dava milhões, trilhões, quadrilhões e depois não apareceu com tostões. Não é? Portanto, ou seja, não é por aí. E portanto, estou aqui sem poder resolver o problema. E lembramos de uma coisa tão simples quanto isto. Então, se eu tenho a primeira praia universitária do país, que é a Praia de Carcavelos, que tenho de um lado a nova SBE, Economia e Gestão, e na outra ponta a nova Medical School. Ainda vou ter direito. Porquê é que eu não hei de fazer o primeiro aeroporto universitário do país? Isto enfim, é tão simples quanto isto, não é nada que exija uma inteligência suprema, nem estudar para chegar a uma coisa. Depois comecei a ver, e até a ver em coisas simples, como nós temos o ChatGPT, e afinal já havia não sei quantos aeroportos universitários na Europa, mais 2, e depois há alguns outros nos Estados Unidos. Então, começámos a desenvolver aquilo e hoje já está a assumir uma proporção de tal ordem que eu próprio já sinto que não tenho capacidade para controlar até onde é que aquilo pode ir e, portanto, posso até ser um limitador. Não é? Por isso, fomos chamar quem? Chamar aquilo que nós fazemos também como estratégia, neste caso mais como políticas do dia-a-dia, que é juntar à Academia do Fazer, neste caso é a Câmara, as Academias do Saber, que é as universidades que nos vêm apoiar. E não satisfeito com isto, depois juntar as principais empresas, os principais players, que têm a capacidade também de fazer e de fazer potenciar. Portanto, isto são evoluções que nós vamos desenvolvendo. Só terminar as hortas, que eu disse que eram 2 histórias, e a primeira, como estava a lembrar, era outra. Mais tarde, quando fui inaugurar uma das hortas comunitárias, diz-me um responsável da Câmara: não, Presidente, agora vamos ali inaugurar a primeira vinha comunitária. A vinha comunitária, agora foram vocês que queimaram os fusíveis, quer dizer, portanto, o que é certo é que a vinha comunitária, passado pouco tempo, já tinha mais potenciais viticultores
do que as vinhas que nós tínhamos para eles viticultarem. Pronto. Então, pronto, lá comprámos o Mosteiro de Santa Maria do Mar, que tem uma grande extensão de vinhas, e hoje podem aparecer os viticultores que quiserem, que a gente tem vinhas para aquela gente toda. Mas depois criaram-se os pomares comunitários. E, portanto, isto quer dizer o quê? Que isto é uma dinâmica de que, se nós começarmos dentro de uma estratégia, não podemos é que cada um começar a fazer coisas giras. E coisa gira é aquela que eu faço diferente do meu antecessor, não é? Só é gira porque é diferente do meu antecessor. Mas leva o país a andar às curvas e a perder recursos de toda a ordem, sempre que muda, porque todos querem fazer coisas giras e, portanto, andamos a virar de direção. Mas, portanto, estas questões acabam por ter de se potenciar, de se aumentar, de encontrar outros movimentos que, de facto, tornam o concelho mais atrativo, em primeiro lugar, porque no final disto tudo todos queremos atrair talento, quer dizer, não é um campeonato em que estejamos a lutar sozinhos, mas estamos nós, está Cascais, está o Fundão, está o Landrol, está a Mafra, mas está o tipo de Madrid, está o tipo de Paris, está o tipo... Isto é uma coisa global, pronto. E, portanto, estas são as questões que se colocam. Só a terminar mesmo, dar um outro conceito que para nós também é importante, que é a questão de como é que nós podemos aproveitar e, ao mesmo tempo, combater e corrigir os efeitos da globalização. A globalização trouxe coisas boas, mas também o que é certo é que trouxe muitas coisas más. Portanto, porque se globalizou tanto o que era bom, como se globalizou o que era mau. E neste pensamento que fomos desenvolvendo, chegámos a um conceito de que era importante substituir o B pelo C. Ou seja, não falarmos de globalização, mas de glocalização. Glocalização é apostarmos naquilo que eu posso, por um lado, desenvolver no meu território, na minha atividade, que tenha uma capacidade de penetração mais global. Ao mesmo tempo em que eu tenho que apostar na diferenciação. Porque, quer dizer, qualquer um destes 4 municípios que está aqui, há depois questões que nos diferenciam brutalmente, quer dizer, eu estou convencido, agora desculpem-me aqui a falsa imodéstia, que sou muito bom Presidente de Câmara Municipal de Cascais, seria um péssimo Presidente de Câmara no Ladroal, ou no Fundão, ou em Mafra. Portanto, é que nem tem uma distância tão grande quanto isso de Cascais. Mas são realidades distintas, portanto, são coisas completamente diferentes. E, portanto, nós temos que apostar naquilo que nos pode diferenciar. Aquilo que nos pode diferenciar tem a ver com a nossa identidade, seja uma identidade geográfica, sociológica, económica, e, portanto, nós temos que, com isto, não criar concelhos low cost, não é? Que é certo, não somos todos iguais e, portanto, isto tanto faz como se me deu e, portanto, vai tudo em frente, mas algo que diga, não, em Cascais em tempos dizem assim, não, nós somos muito melhor do que Madrid. Lá estás tu, tens a mania de que... não, por exemplo, somos muito melhor do que Madrid, por exemplo, entre os recursos naturais, entre um parque natural que nós temos e que ocupa 1/3 do nosso território e uma frente marítima que ocupa 50% do nosso território. Porque Madrid não tem nem parque natural, nem uma frente marítima. Portanto, eu sou melhor, não é? Portanto, há aqui coisas... que era o tal, olha, eu vou registrar a minha empresa a melhor do mundo. Isso já não pode, porque já há uma que se... A melhor de Portugal. Também já não. Ele lá foi baixando até cá a melhor da minha rua, porque na minha rua não há mais nenhuma. Ele tinha que ser, era o melhor, quer dizer. E o melhor aqui passa por sermos ambiciosos, porque é uma das coisas que o país, a meu ver, tem, é um déficit de ambição. E ao sermos ambiciosos, depois também sermos, de facto, tentarmos atingir a excelência, seja em que nível for, em que patamar for, mas naquilo que estamos a fazer, temos que fazer bem. Pronto. E já não vou falar agora, porque já foi muito tempo, sobre a questão dos ativos do Estado Central, porque então isso é um caos. Não é? Quer dizer, portanto, mas só dizer isto, o Estado Central, o Governo, porque nós também somos Estado, é uma coisa que muitos se esquecem, quer dizer, nós também somos Estado, somos o Estado local, mas o Governo da República não sabe o que é que tem, quando, em alguns casos, sabe o que é que tem, não sabe o que é que há de fazer com ele, portanto,
e nos casos mínimos, que é sabe o que tem e sabe o que é que há de fazer com ele, não tem capacidade para fazer. Pronto. E, portanto, ou essa descentralização é feita através dos municípios, ou então nós estamos a desperdiçar oportunidades. E são oportunidades que não têm a ver com dinheiro. Pronto. Ou seja, eu posso ter ativos no meu concelho que possam promover uma maior eficiência do ponto de vista de recursos naturais. Eu tenho ativos no meu concelho que poderiam promover geração de emprego. Tenho ativos no meu concelho que podiam promover ofertas públicas em relação à minha população e até à população, neste caso da área metropolitana de Lisboa, que é onde nós nos inserimos. Portanto, há aqui um enorme desperdício por via do Governo Central não ter uma noção sequer do que é que são os seus ativos e, portanto, não sabendo, também não pode geri-los. Mas basicamente é isto. E teria aqui muito pano para mangas, mas dar assim umas questões mais conceituais, mas que me parecem importantes.